Nós estamos à procura da sabedoria, aquela sabedoria que vem de Deus. Então estamos estudando o livro de Tiago, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, a partir do verso 19. Se você puder encontrar no seu texto, Tiago capítulo 1, a partir do verso 19. Eu estou em Tiago capítulo 1, 19 a 25. Todos encontraram o texto? Diz assim o texto sagrado: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Vamos orar? Senhor, nós somos dependentes de Ti. Nós somos carentes do Teu amor, da Tua graça. Nessa manhã, o nosso único desejo é ouvir a Tua voz. E a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Cuida do nosso coração. Orienta o nosso coração. E transforma a nossa mente em Cristo Jesus. Queremos, ó Deus, a sabedoria que vem do alto. E por isso, rogamos, clamamos, na autoridade de Jesus, no poder de Jesus. E nós confiamos somente no Senhor, pelo nome de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Praticando a palavra de Deus. Tiago aqui inicia essa sessão direcionando o seu ensino aos amados irmãos. E essa expressão, amados irmãos, vai fazer uma conexão, uma transição em que Tiago vai mudar o foco do seu ensino. Então, Tiago agora vai falar de uma outra realidade. Se você tem me acompanhado, no último domingo nós falamos, a partir do versículo 18, em que nós fomos gerados pela palavra de Deus. Nós nascemos pela palavra de Deus, para dar frutos pela palavra de Deus, e agora Tiago está dizendo para nós que nós precisamos não somente ser gerados pela palavra de Deus, mas praticar essa palavra de Deus. É muito interessante que Tiago ele fala com um tom extremamente amoroso e afetuoso, mas ele está repreendendo os irmãos. Então nós precisamos, de uma maneira bem geral agora, aprender a repreender, a exortar as pessoas com amor. O problema não é a exortação, o problema não é uma crítica, o problema não é a repreensão, o problema é como isso se dá ou como isso acontece na vida das pessoas. Na verdade, por sermos pecadores, ninguém gosta de ser repreendido. Quem é que gosta de tomar uma bronca? Alguém? Ninguém? Agora, convenhamos, a forma como nós somos exortados, isso muda. Então veja que Tiago vai tratar de uma situação bem delicada no contexto da igreja, porque alguns irmãos estavam ouvindo a palavra de Deus, mas não estavam praticando a palavra de Deus. Mas para fazer essa exortação, Tiago vai usar essa expressão, meus amados irmãos, lembrando os irmãos que todos nós fomos salvos pelo mesmo Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, logo somos os nossos próprios irmãos. E é interessante porque na família de Deus, assim como também na nossa família, nós não escolhemos os nossos irmãos. Tem como escolher? Você tem como escolher quem é o seu sogro, a sua sogra, seu cunhado? Tem como escolher? E na igreja? Foi engraçado nesse tempo da pandemia, porque na pandemia colocou as pessoas na tela, e na tela as pessoas me conheciam.
Conhecia quem tocava e quem cantava, mas não conhecia a equipe e não conhecia uma parte da igreja, não conhecia. E para decepção de uma senhora, ela falou o seguinte: pastor, eu gostei disso e disso e disso na igreja, mas não gostei disso e disso e disso. Eu falei: é interessante isso. Ela falou assim: eu gostei disso, mas não gostei disso. Eu gostei muito da sua mensagem, mas não gostei das suas músicas. Eu achei as músicas da igreja muito lenta. Eu gosto de um negócio mais avivado, sabe? Que a gente pode dar uns pulinhos. Eu falei: tem outras igrejas, senhora, que tem esse perfil e fica à vontade. Aí teve um dia que nós colocamos um cântico mais contemporâneo. Ela falou assim: gostei, só que na hora de orar vocês são gelados. Eu falei: minha irmã, a irmã está querendo escolher as pessoas com as quais a irmã vai conviver. Com muito respeito, essa é a nossa igreja. Seja bem-vinda. Nós não podemos e não temos como ficar escolhendo. Imagina, você ali na porta, na recepção, e você fala assim: ó, como que é o seu perfil para entrar aqui na igreja? Como que é o seu estilo? Como que é o seu jeito? Então veja que na igreja nós somos os amados irmãos. Todos nós que aqui estamos somos alvo do amor de Deus. Digam amém aí. Amém. O amor de Deus está sobre todos nós. O amor de Deus está sobre todo mundo, inclusive sobre o mais miserável pecador. E a partir do momento que ele adentra a igreja cristã, que ele passa pela conversão, ele se torna o nosso amado irmão. E nós precisamos ter isso em mente. Pastor, mas a fulano de tal, a pessoa tal, eu falei assim: eu também fui, você também foi. O problema é que nós, quando nós estamos dentro do reino de Deus e já temos uma jornada no reino de Deus, nós nos esquecemos de como nós éramos quando nós estávamos no mundo. Como você era? Você falava só a verdade? Ou você era mentiroso, mentirosa? Veja. E hoje nós queremos uma exatidão da moralidade das pessoas. O que Tiago está dizendo é o seguinte: essas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus. Veja que para Tiago o cristianismo tem a ver não somente com o ouvido, mas com a prática. Não somente com a teoria, mas com a prática. É indispensável que nós sejamos praticantes da fé cristã. Haja vista que a fé cristã, ela se dá no dia a dia, não é apenas uma teoria. E tem muitos cristãos que estão obesos de conhecimento, mas raquíticos na prática daquilo que já sabem. A minha tese, desde sempre, é o seguinte: se você sabe João 3,16, você já pode ensinar. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você aprendeu isso, você se torna um professor, porque tem gente que ainda não sabe isso. Veja que a vida cristã, ela se dá na prática. Infelizmente, muitas pessoas ficam querendo muito conhecimento, querem muito conhecimento. Como eu já disse, se tornam obesos, ficam cheios de conhecimento. Conhece a Bíblia de capa a capa, e a pergunta de Tiago é o seguinte: você pratica? Conhece a cartilha batista de ponta a ponta, todos os pontos, mas você pratica? Participa dos cultos, ouve as músicas, mas a pergunta de Tiago é: você pratica? Conheço o cantor cristão, é que eu estou falando de mim mesmo, tá? Eu conheço o cantor cristão de ponta a ponta. Pratica? Sabe cantar e nem precisa mais olhar a letra, mas pratica? Conhecemos histórias bíblicas, parábolas, pensamentos do Antigo Testamento, personagens do Antigo Testamento, mas praticamos? É essa a exortação de Tiago. Então veja, antes da exortação ele precisa falar que aqueles eram amados irmãos. Aqui uma dica da Bíblia: sempre que você for fazer uma crítica ou fazer uma pontuação a alguém, você começa com a crítica? Você começa sempre com um elogio. Conselho pastoral para casais, por exemplo, ou para quem vai lidar com os filhos:
principalmente na adolescência. Se você for dar uma dura, se for exortar, pergunta assim: você está bem emocionalmente hoje? Eu posso ter uma conversa séria com você? E eu ficava tremendo quando minha mãe falava assim: quando chegar em casa eu quero ter uma conversa séria. Conversa séria com a minha mãe era terrível. Com a minha avó, a mãe da minha mãe, porque a minha avó não batia na gente. A minha avó, mãe da minha mãe, pegava a Bíblia e ela tinha um provérbio, era incrível, que ela tinha um provérbio para qualquer coisa. Teve um dia que eu falei assim para ela: a senhora não quer o chinelo? Bate logo, eu choro e já saio correndo, vou brincar. Ela falou: não, eu vou te ensinar. Então sempre que você for repreender alguém, você fala assim: olha, você é muito amado, muito querido. Você elogia primeiro para depois dar a exortação. Tiago começa falando: vocês são os meus amados irmãos, e agora eu vou repreender vocês, porque vocês estão com um comportamento de ouvintes da palavra de Deus, mas vocês não estão praticando. E aí ele vai trabalhar com esse conceito dentro da igreja. Dá uma olhadinha comigo, versículo 19: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, toda mulher, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É interessante que aqui Tiago vai dar uma receita para os nossos relacionamentos. Ele vai colocar aqui pelo menos 3 pontos. Em primeiro lugar, precisamos ter prontidão para ouvir, precisamos ser tardios para falar e tardios para se irar. Então eu quero explorar esses 3 pontos iniciais aqui. É claro que Tiago aqui está pensando na palavra de Deus. Então você precisa ter prontidão para ouvir a palavra de Deus. Você precisa ter um certo delay, uma certa pausa para você falar. E você tem que tomar cuidado para você não se irar. Eu vou explicar já já. Eu gosto muito de um grande pedagogo e teólogo, Rubem Alves. Rubem Alves fala o seguinte: olha, na nossa sociedade tem muitos cursos sobre oratória. Inclusive eu já fiz curso de oratória, de aprender a falar, aprender a se comunicar. E Rubem Alves faz uma crítica, ele fala o seguinte: eu nunca vi um curso de escutatória. Nós gostamos muito de falar, mas não gostamos de ouvir. E o que Tiago está dizendo para nós é que a sabedoria está no fato de ouvir. Quando alguém vem conversar com você, falar alguma coisa para você, você já fica engatilhado querendo falar: se fosse eu, não é assim? Quem nunca? A pessoa vem contar uma situação da vida dela, você já quer, deixa a pessoa contar. Dia desse uma pessoa, achei tão engraçado, falou assim: pastor, você tem muita paciência. Por quê? O seu aconselhamento, eu marco 1 hora de aconselhamento, eu deixo a pessoa falar 50 minutos. Eu tenho 10 minutos. Ela fala assim: não dá para aumentar não, porque quando você fala, você... Não, mas eu vou ouvir. A gente precisa ter tempo para ouvir. A gente precisa aprender a ouvir. A gente gosta de ouvir? A gente gosta mesmo de falar. Queremos ter opinião sobre tudo. E veja que Tiago está dizendo que nós precisamos ter prontidão para ouvir. E essa expressão aqui no grego é muito interessante, que é taxos, de onde veio táxi. Conhece táxi? Se você tem mais de 30 ou 40 como eu, você vai lembrar do táxi. O táxi é uma corrida rápida. Então o que Tiago está dizendo é o seguinte: seja pronto para ouvir, tenha urgência em ouvir. Ouça, porque a sabedoria está no fato de ouvir as outras pessoas. As pessoas mais sábias são as pessoas que sabem ouvir. Porque, convenhamos, é difícil você ouvir alguém, e é difícil você ouvir alguém que pensa diferente de você. É muito difícil. É um exercício. Mas isso gera em nós sabedoria, que é o tema de Tiago. Então, se você quer essa sabedoria, seja pronto para ouvir, porque o ouvir é um exercício de paciência, de empatia e de humildade. Seja humilde para ouvir a outra história. É engraçado que nós gostamos de contar a nossa história e não queremos ouvir as outras histórias. Agora, digo de passagem, se você da igreja conhecesse a história dos seus outros irmãos, certamente o seu amor por esses irmãos e pela igreja seria infinitamente maior. Conheça a história da pessoa e você vai entender porque a pessoa age daquele jeito, porque ela é assim, porque ela é assada e tal, não sei o quê.
Domingo passado o irmão falou assim: ô pastor, o senhor é muito festeiro, né? Eu sou. O senhor gosta de festa? Gosto de festa. Dá para ver que você é muito alegre. Eu sou muito alegre. Eu falei: você quer saber por quê? Ele falou: pois não, vou contar para você. Porque a nossa infância lá foi difícil. Porque lá na nossa infância a gente não tinha as coisas, a gente passava necessidade. A gente tinha que pegar 2, 3 ônibus para chegar na igreja, levar o chinelinho, ia de chinelo, havaiana, e depois chegava lá perto da igreja e colocava a meia quentinha. Ou tinha um irmão lá na igreja que era pedreiro, ele tinha uma belina, e aí ele ia para a igreja com os filhos dele. Então, o Carlão, era Carlão também, Carlão Rabelo, ele tinha 4 filhos, um deles Jefferson. Minha mãe, eu e mais 2, dentro da belina. E é todo mundo lá atrás, lá, aquele comendo pó de cimento lá atrás. Agora, o que eu fiz na igreja? Vamos fazer carona solidária, vamos tentar abraçar todo mundo, porque eu já ouvi essas histórias. Eu já fui uma criança que chegava na igreja e queria comer, eu já fui. Por isso que nós vamos dar sempre o melhor lanche para as nossas crianças, para que aqui elas encontrem isso também. Agora nós precisamos ouvir as histórias, precisamos entender as histórias. Eu fui pastorear uma igreja logo no início do meu ministério, acabei de sair do seminário e falei assim: nossa, agora eu estou pronto para o ministério. E Deus me leva lá para a comunidade da periferia de Campinas. Ouvi tantas histórias, trabalhei na invasão. Teve um dia que eu estava pregando, todo animado, tinha 10 pessoas contando as crianças, nós contava até as crianças. Se o cachorro entrasse, a gente falava, tinha 11 pessoas. Entra um traficante lá, e a polícia fica parada lá fora, lá, o giroflex ligado, esperando acabar o culto. Pastor, precisamos conversar aí, tem um sujeito escondido aí dentro, o que eu vou fazer? Fiquei lá ouvindo aquele cara. Aquele cara que era o traficante do bairro, ele tinha sido criado dentro de uma igreja. Mas se a gente não ouvir essas histórias, a gente não vai ter compaixão por essas vidas. E o que nós precisamos entender é que ouvir é um exercício de paciência. Para ouvir uma pessoa. Se um dia de férias você quiser uma experiência fantástica na sua vida, se cadastre lá naqueles voluntários, quando as pessoas que estão passando apuro ligam, que quer se matar, sabe? Fica lá ouvindo para você ver as histórias que as pessoas estão contando. E aí vem Jesus e fala o seguinte: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça e obedeça. E aí vem o próprio Evangelho e diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então veja que nós como cristãos somos chamados a ouvir as pessoas e ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos de prontidão para ouvir. Detalhe: será que nós gostamos de ouvir a voz de Deus? Nessa sociedade corrida que nós vivemos, temos tempo para ouvir a voz de Deus? Ai pastor, sabe o que foi? A minha semana foi tão corrida que eu não tive tempo de fazer nem a minha devocional. Você ouviu a voz de Deus? A pessoa não coloca um cântico para ouvir, ela ouviu a voz de Deus, ela abriu a Bíblia, ela leu, ela ouviu a palavra de Deus. Então veja, se nós queremos ter essa sabedoria, precisamos ouvir, mas precisamos também ser tardios para falar, porque nós estamos acostumados a dar a nossa opinião a todo momento. E Tiago, dentro da sua carta, vai falar para nós que a língua é fogo, e a língua incendeia tudo. A ideia de Tiago é que nós precisamos refletir antes de falar. Quer ver? Quantas vezes nós nos enrolamos porque falamos sem pensar? Quem aqui já errou porque falou sem pensar? Reconhece aí, pecador. Vai, levanta a mãozinha assim. Prontidão para ouvir e ser tardio para falar. Eu errei nisso, eu pequei nisso nessa semana. Saiu aquela notícia horrenda daquele safado, do médico,
que a gente pensa que o médico é para cuidar da gente. Isso tem em todas as profissões, tá, gente? Que ele abusa de uma mulher no momento do parto. Aquela notícia mexeu comigo. Na hora que eu ouvi a notícia, eu dei meu veredito, e o meu filho estava do lado. Aí meu filho olhou para mim assim, né? É engraçado como as crianças têm uma sabedoria, né? Papai, você pensa isso dele? Não, eu falei sem pensar. Falei sem pensar. Nós precisamos ter prontidão para ouvir e tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque aquilo que a gente fala magoa as outras pessoas, e se a gente fala sem refletir, sem pensar, nós estamos dando vazão ao inimigo das nossas almas. É interessante que no interior a gente tem uma expressão que quem fala muito dá bom dia para cavalo. Isso na realidade já está na Bíblia. Olha só, Salomão: no muito falar não falta transgressão, mas aquele que modera os lábios é uma pessoa prudente. Se você quer ser uma pessoa sábia e prudente, fale menos. Fale menos. A resposta calma desvia o furor, mas a palavra dura, ríspida, desperta o quê? A ira. Tem uma pessoa brava e ela vem falar com você, e se você tem mansidão, se você tem uma resposta tranquila, você vai abrandar a situação. Agora, se você colocar gasolina, aquela situação vai ficar complicada. Quem retém as palavras, olha que Salomão diz, possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. A pessoa que fala pouco é uma pessoa inteligente. Eu queria até falar menos, mas eu não tenho como por conta da minha função. E algumas pessoas falam: pastor, você anda meio calado. É porque eu quero falar menos. Nessa nossa sociedade as pessoas falam o seguinte: qual que é a sua opinião? É assim? Pastor, qual que é a sua opinião sobre isso? Eu falo: não tive tempo de pensar. Porque nessa sociedade das mídias sociais, as pessoas querem a nossa opinião sobre tudo. E não dá tempo de falar sobre tudo, porque nós não temos tempo para refletir. O que Tiago está dizendo é o seguinte: seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tome cuidado com o que você vai falar. Cuidado com a sua sentença. E ficar calado às vezes vai revelar a nossa inteligência. E aí o sábio Salomão diz assim: até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Conselho de Tiago: lá na sua família, fale menos. Cuidado, porque do jeito que você fala, da forma como você fala, vai agredir pessoas, e tem alguém que vai ficar chateado com você. Cuidado. Encontro da família, ouça bastante, conselho de Tiago, ouça bastante e fale pouco. Na convivência cristã, ouça bastante, seja tardio em falar. Aí Renato Russo vai dizer o seguinte: que aquele que fala demais é porque não tem nada a dizer. Você conhece gente que fala pelos cotovelos, mas não fala coisa boa, não fala coisa agradável? É disso que Tiago está dizendo. Fala, mas não fala com conteúdo. Fala, mas não fala com profundidade. Fala simplesmente por falar. Ou gosta de jogar a conversa fora. Você conhece gente assim? Cuidado, não seja assim. Busque a sabedoria e seja tardio em irar-se. E aqui, para falar da ira, eu preciso explicar isso, porque a ira tem duas vertentes. A ira tem o sentido da indignação, mas a ira também tem o sentido da raiva, do ódio, do rancor. Então, quando a Bíblia fala da ira, nós precisamos entender qual é o ponto que cada autor está falando da ira. Por exemplo, nessa situação que eu falei daquele médico que abusou da moça lá enquanto ela estava tendo o filho, eu fiquei irado, ou seja, eu fiquei indignado. Você fica indignado, irado, quando você ouve uma manchete que mais não sei quantos bilhões foram desviados aí no passado? Você não fica? Isso é uma ira. Agora, a ira se torna pecaminosa quando você vai dormir e leva a ira para o seu travesseiro. Por exemplo, você vai dormir e fica pensando assim: eu estou com ódio desse médico. Se eu tivesse a oportunidade, eu passava com o carro em cima.
você guardar rancor. Ou quando você fala assim, se eu encontrasse esses políticos safados aí, eu mandava bala nos caras. Isso é ódio, isso é ira. Então veja, nós podemos ter indignação, a ira no sentido de indignação, sim ou não? Agora isso pode se transformar em pecado. É interessante que na Bíblia vai falar o seguinte: irai-vos e não pequeis. Você pode ficar irado, indignado, mas cuidado para que essa ira não vire um pecado. E aí é interessante que Davi fala o seguinte: consulte no travesseiro o seu coração. E aí Paulo vai dizer o seguinte: não se põe o sol sobre a sua ira, ou seja, não vá dormir com a ira e carrega a ira para o outro dia. Palavra aos casais: tem um problema, o que tem que fazer? Tem que resolver antes de chegar no travesseiro. Porque senão acorda no outro dia bravo, e aí depois está 2, 3 dias bravo, e a pergunta é: por que a gente está bravo mesmo? Nem sabe mais. Resolve. Tem um problema de relacionamento, o que tem que fazer? Está irado contra alguém, o que tem que fazer? Tratar e não deixar isso para o outro dia. Porque a ira não é um sentimento para a gente guardar no nosso coração e nem cultivar no nosso coração. E aí vem Paulo e vai dizer para nós que a ira está na lista das obras da carne. Ou seja, a ira está no mesmo nível da idolatria ou da imoralidade sexual, por exemplo. E aí a gente gosta de ficar dividindo pecados, não é assim? Ainda está assim: pecadinho e pecadão. Uma pessoa idólatra não, uma pessoa idólatra ela está em pecado. Você irado não, eu irado não. Está vendo? Paulo coloca na mesma lista. E a palavra de Paulo é o seguinte: abandonem a ira. Porque a ira, dá uma olhadinha no versículo 20: a ira do homem não promove, não produz a justiça de Deus. Quem é pai sabe disso. Se você for repreender o seu filho no momento da ira, é perigoso você passar da conta. Se você for falar as coisas no momento que você está irado, o pessoal fala assim: pastor, o sangue ferve? Ferve ou não ferve? Eu que sou italiano, eu fervo rapidinho. Então o que eu tenho que fazer? Não deixar a coisa ferver. E quando eu estou irado, quando vem a indignação, a raiva, o que você tem que fazer? Não posso falar nada, não posso resolver nada, vou fugir. Quando você não está bem, não decida. Quando você está indignado, não decida. Quando você está irado, não fale nada. Naquele dia é melhor você ficar calado. Não sei se o Mário vai se lembrar, um dia aqui na construção eu fiquei irado, hein? Um fornecedor ia entregar, não entregou, atrapalhou o nosso negócio, eu fiquei irado. Para não atacar ninguém, o que eu fiz? Peguei meu carro e fui embora para minha casa. A Natália falou: está tudo bem? Eu falei: não está nada bem, hoje não quero conversar com ninguém. O que você tem? Estou irado. Amanhã eu vou amanhecer melhor, em nome de Jesus. É isso que o Tiago está falando. Cuidado para que essa ira não se transforme em um pecado. Irai-vos e não pequeis. Sejamos tardios na ira. Precisamos nos despojar de toda a impureza. É interessante que impureza aqui é imundícia. E Tiago está dizendo o seguinte para nós: vocês precisam remover as roupas sujas. Vocês precisam tirar o velho homem, a velha vestidura da vida de outrora. Remove isso, despojar disso, tirar o acúmulo de maldade. É interessante essa expressão, acúmulo de maldade. Não sei se vocês passaram aqui na Marginal, na Dom Aguirre, a prefeitura está desassoreando o rio, tirando o acúmulo de sujeira do fundo do rio. Aí vem lá a máquina e vai tirando para fazer com que o rio se torne melhor. No meu e no seu coração tem um acúmulo de maldade. Eu acho incrível essa expressão. Eu, quando criança, caminhava com meu pai como um caminhoneiro. Eu ia na boleia do caminhão para São Paulo, Santo André. Passávamos na Marginal Tietê. Quem conhece? Passei a vida inteira vendo aquele povo tirar acúmulo de sujeira do rio Tietê.
E você passa lá hoje, está limpo? Continua o quê? Aquele negócio que vocês sabem. Veja que o nosso coração, sem a presença de Deus, ele vai acumulando maldade. Infelizmente nós vamos guardando maldade no nosso coração. E aí Jesus vai falar o seguinte para nós: que aquilo que contamina o homem é aquilo que vem do nosso coração. E aquilo que vem do nosso coração é tudo coisa boa. Olha o que ele diz: homicídio, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso, segundo Jesus, está dentro do nosso coração. Então precisamos nos despojar. Agora precisamos acolher a palavra de Deus com mansidão. Eu sei que o meu tempo terminou, mas eu preciso chegar nesse ponto aqui, ó, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque se você está somente ouvindo a palavra de Deus, você está se enganando a si mesmo. E tem gente que pensa que para ser cristão ele precisa conhecer muito da Bíblia, enquanto Jesus está ensinando para nós que para ser cristão você precisa praticar aquilo que você conhece. Então coloque em prática aquilo que você já conhece, porque é interessante essa expressão que nós precisamos guardar no nosso coração essa palavra, reter essa palavra e ser obediente a essa palavra, não somente ouvinte, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e essa fé, ela se traduz em prática na nossa vida. Então tem muita gente que gosta de ouvir, e a pergunta de Tiago é o seguinte: você gosta de praticar? Uma coisa é você fazer o simulado na autoescola, agora tá mó chique, né? Tem lá um carrinho, você pilota, tem lá no computador. Uma coisa é a teoria, outra coisa é você sentar no carro, dar a partida, ligar a seta e ter o delegado do Detran lá fiscalizando para ver se você vai passar. Outra coisa é a prática. Então tem muita gente que sabe, que é bom em ouvir até, mas a pergunta de Tiago é o seguinte: vocês precisam se tornar praticantes da palavra. Por exemplo, numa sociedade difícil como a nossa, precisamos praticar o amor? Sim ou não? Agora, sabemos o conceito bíblico do amor. Outra coisa, num mundo difícil, caótico como o nosso, precisamos exercitar, praticar a misericórdia, a compaixão, a empatia, se colocar no lugar do outro. Então o que Tiago está dizendo é o seguinte: não podemos apenas ouvir, mas precisamos praticar, porque se nós não praticarmos, nós estamos enganando a nós mesmos, nós estamos caindo no erro. E qual que é o erro? Pensar que somos cristãos porque simplesmente ouvimos a palavra. Não, pastor, eu já fui no culto, eu já cultuei a Deus. A pergunta é: você pratica? Quando você ouve, por exemplo, que Deus é fiel, você já sabe disso. Agora a pergunta de Tiago é o seguinte: você é fiel? E Ele é fiel, Ele é bondoso. Você é bondoso? Você pratica? Você caminha com Jesus a ponto que você ouve essa palavra e você transforma os seus conceitos? Porque é cair no erro somente e tão somente ficar ouvindo. E John Calvino vai dizer para nós que a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Eu preciso encerrar com essa expressão que Tiago usa, quando ele fala o seguinte: olha, porque se alguém é ouvinte da palavra, versículo 23, e não praticante, ele se assemelha àquela pessoa que olha no espelho. Agora, fui fazer a lição de casa e descobri que o espelho que Tiago aqui está colocando é o espelho do primeiro século, e o espelho do primeiro século era um metal de bronze polido. Nem todo mundo tinha espelho, somente as famílias mais abastadas é que tinham espelho. E qual que é a ideia do espelho? Quem aqui olhou no espelho hoje pela manhã? Eles não tinham essa facilidade de espelho. As mulheres não carregavam espelho na bolsa. Então a ideia é o seguinte: a pessoa olha no espelho e fala o seguinte: ah, esse sou eu, essa é a minha identidade. Aí você olha, se maqueia, penteia o cabelo, né, assim? Você vai lá no salão da Mônica, lá tem um monte de espelho bacana, assim, pra você se ver assim, tipo em 3D, assim, né, Mônica? Um monte de espelho, é para você se ver, para você se conhecer. Agora, o que Tiago está dizendo é o seguinte: o tolo, ele olha para a Bíblia
e vê o seu retrato. Ao invés dele tratar as demandas do seu coração, o que ele faz? Já esqueci. Agora, aquele que é sábio, ele olha para a Bíblia, ele vê os seus defeitos, mas ele persevera nessa palavra. Então, por exemplo, quando você olha para a Bíblia, não tem como você ser uma pessoa vaidosa, tem? Porque a Bíblia quebra a nossa vaidade. Quando você lê a Bíblia quebra o seu orgulho. Aí você fala assim: eu que fiz, eu que construí, essa é minha família, essa é minha casa, essa é minha carreira. E a Bíblia vai falar para você: foi tudo Deus que deu para você. Então é se olhar no espelho. Certa ocasião eu disse a uma pessoa: você quer saber como você é? Olha para a Bíblia. Agora, se você quer saber o quanto você é amado e amada por Deus, olha para a Bíblia. Porque a Bíblia tira de nós os pensamentos e conceitos equivocados que temos a nós mesmos. Quando uma pessoa está se achando, você conhece gente que se acha? Está se achando, está inflado, parece um pavão, né? Ele quer se mostrar. Fala assim: vai ler a Bíblia para você ver se você vai ficar assim. Porque Jesus era como? Humilde. Então, se você ler a respeito de Jesus, você vai se tornar praticante de Jesus e logo você vai mudar o curso da sua história. Então é isso que Tiago está colocando para nós. Olhe no espelho. Eu falei aqui, lá no início: pela graça e pela misericórdia do Senhor eu completei 13 anos. Pela Bíblia, quando eu olho pela Bíblia e falo assim: completei 13 anos de casado, segunda-feira. E eu estava achando que eu era um marido exemplar, vaidade. Aí eu abri lá em Efésios capítulo 5, já leu, maridão? Eu tenho que amar minha esposa assim como Cristo amou a pecador. Preciso melhorar, sou um péssimo marido. Pensei que eu era um bom pai, até eu ler o livro de Provérbios. Já leu o livro de Provérbios? E quando eu olho o livro de Provérbios, eu falo: preciso melhorar. Quando eu penso que eu sou um bom pastor, eu preciso ver como Jesus era um bom pastor. E aí eu olho no espelho e falo: tem muita coisa para aprender ainda. Entende o que Tiago está dizendo? Leia a Bíblia, ouça aquilo que a Bíblia está dizendo, se vê no espelho, para que você não se ache a pessoa mais importante do mundo, mas que você veja o amor de Deus em você, na sua casa e na sua família. Não é aquilo que você faz, é aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz na sua vida. Não é aquilo que você tem, é aquilo que Ele te deu na sua vida. Então, irmãos e irmãs, sejamos ouvintes da palavra de Deus, glórias a Deus por isso, mas acima de tudo, sejamos praticantes. E é muito difícil praticar tudo aquilo que está na Bíblia, não é? Sim ou não? Agora, nessa sociedade que gosta de reacionar, de reclamar, de falar, de dar opinião, aquiete o seu coração. É interessante que hoje em dia todo mundo quer discordar daquilo que a gente ensina. Eu falava isso com o pastor Júlio um tempo atrás. Ele falou assim: vocês vão enfrentar um tempo mais difícil da história da igreja. O pastor Júlio falava para nós no seminário. O pastor Júlio tem quantos anos de ministério? Só de ministério, mais de 50. Vamos colocar, 30 anos atrás, um pastor falava: era lei ou não era lei? Está falado, está dito, né? Como alguém disse, está dito. Ninguém questiona. E hoje em dia, com a internet: pastor, eu não concordo disso, eu não concordo daquilo, eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui, eu tenho aquilo ali, aquilo lá. Seja pronto para ouvir. Ouça. Tardio para falar e tardio para se irar. E quer saber quem de fato você é? Pega a Bíblia e se olhe no espelho. E tem a versão de bolso, que é uma Bíblia pequenininha que você pode colocar na sua bolsa. Se você estiver lá numa consulta médica, lá na sala de espera, abre lá, vai se vendo, vai se vendo. E quanto mais você se vê no espelho, mais você vai querer ser parecido com Jesus.
Todas as vezes que eu olho e vejo que eu estou longe, eu preciso falar o seguinte: eu preciso me parecer mais com Cristo Jesus. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Que Deus abençoe o seu coração. Amém?